Olá! Uma das maiores angústias envolvendo o Alzheimer não é só a dúvida do se, mas principalmente a do quando. Hoje, a gente vai mergulhar numa descoberta que pode, de fato, estar começando a nos dar essa resposta. Pois é, por anos a fio, a grande questão na pesquisa sobre Alzheimer não foi apenas descobrir se alguém vai ter a doença. O grande mistério sempre foi quando. Porque, veja bem, a ciência já avançou muito em detectar a presença dos sinais do Alzheimer no cérebro anos antes de qualquer sintoma, mas prever o momento exato em que isso tudo vira um problema real que afeta a vida, bom, essa sempre foi a peça que faltava no quebra-cabeça. Mas e se uma das pistas mais importantes não estivesse escondida lá no fundo do cérebro, mas, na verdade, correndo pelas nossas veias, no nosso sangue? É aqui que entra em cena um biomarcador com nome um pouco técnico. p-tau217. Basicamente, é uma proteína que funciona como um tipo de rastreador, sabe? Um marcador que vai mostrando a progressão do Alzheimer. E o que é realmente interessante sobre a PP2171 é que os níveis dela no sangue têm uma ligação muito, mas muito forte com todos os sinais clássicos do Alzheimer que a gente vê lá no cérebro, desde as placas amiloides até a perda de volume cerebral e o desempenho cognitivo. Isso, claro, levou os pesquisadores a uma pergunta brilhante. Será que daria para usar esse biomarcador para construir uma espécie de relógio preditivo? E essa imagem aqui ilustra a genialidade da descoberta. Olha só, no gráfico da esquerda, quando se coloca os níveis de p-tau 217 de acordo com a idade das pessoas, é uma bagunça, os dados estão espalhados para todo lado. Mas, usando um novo modelo, os pesquisadores conseguiram alinhar os dados de todo mundo a um ponto de partida em comum. E aí, como a gente vê na direita, surge uma trajetória super clara, consistente. Basicamente, eles criaram uma linha do tempo da doença. Funciona assim. Eles pegaram anos de amostras de sangue, mapearam um ritmo padrão de aumento dessa proteína e criaram uma curva. Agora, com uma única amostra de sangue, é possível colocar uma pessoa nessa curva e calcular quando o cronômetro particular dela para a doença provavelmente começou a rodar. Tá, mas aí, o que esse relógio pode de fato nos contar? Bem, os resultados são realmente notáveis. Para começar, o relógio é surpreendentemente preciso. Ele consegue prever a idade em que os sintomas vão começar com uma margem de erro mediana de apenas 3 a 4 anos. Isso é impressionante. Mas talvez a descoberta mais espantosa tenha sido essa. O relógio não tic-taqueia no mesmo ritmo para todo mundo. Por exemplo, para uma pessoa que se torna positiva para PTPU217 aos 60 anos, o relógio prevê, em média, mais de 20 anos até que os sintomas apareçam. Agora, para alguém que dá positivo aos 80 anos, essa janela de tempo encolhe para pouco mais de 11 anos. Ou seja, a doença parece progredir bem mais rápido em pessoas mais velhas. E como esse gráfico aqui mostra, as previsões do modelo, que são a linha, batem de forma incrível com os resultados reais, os pontinhos, que foram observados nos participantes do estudo. A correlação é muito forte. Traduzindo isso para a linguagem científica, o modelo conseguiu explicar até 61% da variação de quando os sintomas começaram. Para esse tipo de previsão em biologia, é um resultado realmente muito, muito bom. Certo, mas vamos lá. Quais são as implicações práticas disso tudo? Por que esse relógio é tão importante? Embora ainda não seja uma ferramenta de diagnóstico pessoal, o impacto imediato dela é gigantesco para a pesquisa de tratamentos preventivos. Em essência, o relógio permite que pesquisadores encontrem as pessoas certas para os estudos clínicos, aquelas que têm maior chance de mostrar mudanças durante o período do estudo, e isso pode acelerar em anos o desenvolvimento de remédios novos e eficazes. É importante deixar claro o que os próprios pesquisadores dizem. Com essa margem de erro, o relógio é uma ferramenta poderosa para pesquisa, mas ainda não está pronto para ser usado na tomada de decisões individuais na clínica. No fim das contas, essa descoberta nos deixa com uma questão bastante profunda sobre o futuro da medicina. Se um dia um relógio pudesse prever a saúde de alguém, será que a humanidade estaria pronta para saber as horas?